Olha, viver em comunidade é quase uma arte, não é mesmo? As mesmas paredes que nos dão privacidade são as que nos unem num espaço comum. E essa proximidade toda, ela pode criar tanto amizades incríveis quanto verdadeiras guerras frias. Então, o que a gente vai fazer aqui é decifrar as estratégias que realmente funcionam para transformar o conflito em convivência. Essa é uma pergunta que muita gente já deve ter se feito. Sabe, aquele barulho do apartamento de cima, a briga pela vaga de garagem, o cachorro que late sem parar, são pequenas faíscas que, se não forem bem gerenciadas, podem virar um incêndio de verdade. A questão é, como a gente apaga esse fogo? Para a gente entender como se chega nas soluções, primeiro a gente precisa conhecer uma história. A história do Júlio. Hoje ele é síndico profissional, mas olha, ele não começou essa carreira porque quis não. Foi por pura necessidade. A jornada dele mostra direitinho como uma preocupação bem pessoal pode acabar virando uma vocação para trazer paz. Que tudo começou com essa pergunta aí. Pensa só, o Júlio tinha acabado de comprar o primeiro apartamento dele e, de repente, lá no grupo de moradores, surge uma proposta para proibir cães de médio porte no prédio. A ameaça de não poder mais morar com a labradora dele, que já era idosa, bom, foi isso que fez ele se mexer. Então, vamos acompanhar essa trajetória, porque a história é muito boa. Ele chega como morador novo, comprou AP, entra no grupo de WhatsApp para defender a cachorra dele, ele se junta ao conselho do condomínio, 3 meses depois, o síndico profissional que estava lá renuncia e, de repente, os outros conselheiros pedem para ele assumir. É incrível! O que começou como uma defesa do próprio pet virou uma empresa que hoje administra 15 condomínios. Bom, agora que a gente já conhece o mediador, vamos entender mais a fundo a origem dos problemas. Quais são aqueles gatilhos que mais criam discórdia entre vizinhos? A resposta, olha, é mais comum do que a gente imagina. O Júlio resume as principais fontes de atrito no que ele chama de os 3 Cs: carro, criança e cachorro. Pensa bem, vagas de garagem, barulho de brincadeira e, claro, os animais de estimação. São esses os temas que invariavelmente chegam na mesa da administração. E dentro desses temas, um deles se destaca de uma forma avassaladora. O dado é impressionante, olha só isso. Cerca de 80% de todas as reclamações formais em condomínios são sobre ruído. É isso mesmo, o barulho do vizinho é, de longe, o maior catalisador de conflitos. E aqui vem um ponto que é fundamental, que o Júlio sempre ensina: saber diferenciar um problema particular de um problema do condomínio. Por exemplo, uma água que escorreu da varanda de cima para de baixo. É um problema particular, dá para resolver com uma conversa. Agora, alguém que estacionou errado e está bloqueando a passagem de todo mundo, aí sim, é um problema do condomínio. Essa distinção é o primeiríssimo passo para a resolução. Certo, já entendemos a origem dos conflitos. Agora, vamos para a parte prática, né? Vamos ver o método que o Júlio desenvolveu para não só resolver os problemas, mas também para evitar que eles cresçam. É um verdadeiro manual para a boa convivência. E essa aqui é a filosofia central de todo o método. Antes de qualquer regra ou notificação, o convite é para a gente humanizar o conflito. A ideia é que, quando a gente consegue ver a pessoa que está por trás do problema, a solução fica muito mais fácil, mais empática. O processo é super bem estruturado. Primeiro passo, a sugestão é sempre a conversa direta entre os vizinhos. Se isso não funcionar, aí sim, passo 2, formalizar a queixa com provas, com vídeos, datas, horários. O terceiro passo é a reunião de mediação, com o síndico ali para facilitar o diálogo. E por fim, tudo o que for combinado na reunião é documentado por e-mail. É um caminho claro que vai do informal ao formal. Mas qual é a ferramenta secreta por trás desse processo todo? Não é nenhuma lei, nenhuma multa, é a tal da inteligência emocional. O Júlio treina a equipe dele para reconhecer os próprios sinais de estresse e usar o tempo como um aliado. Sabe aquela coisa de pedir licença, respirar fundo e só depois voltar para a conversa com energia mais baixa? Pois é, isso pode mudar completamente o rumo de uma discussão. Teoria é uma coisa, mas a prática é outra. Para a gente ver a realidade desse trabalho, vamos analisar 2 histórias reais da carreira do Júlio. Uma que mostra o fracasso, os limites da mediação, e outra que prova a sua extraordinária eficácia. Imagina a cena. Uma tentativa de mediar um conflito de barulho entre 2 senhores com mais de 70 anos. A conversa saiu do controle e chegou a este nível de ameaça. A lição aqui é dura, mas é real. Nem todo conflito pode ser resolvido com diálogo. Às vezes, o limite da atuação do síndico é justamente reconhecer quando indicar que o assunto precisa ir para a esfera judicial. Já a segunda história começa com essa ameaça aí, bem direta.
Um morador foi multado por estacionar errado e causar um prejuízo de quase R$ 7.000 a outro carro, confrontou o Júlio em uma área comum do condomínio, prometendo retaliação. E é aqui que a gente vê a inteligência emocional em ação. Em vez de entrar no confronto, o Júlio manteve a calma, pegou o celular e tranquilamente informou ao morador que estava registrando a ameaça, apontando para a câmera de segurança que estava ali perto. Ele usou o procedimento e a calma para desarmar a situação. E o resultado? Foi surpreendente. O morador, que estava super agressivo, recuou e, no final da conversa, acabou pedindo desculpas pela forma como agiu. Isso prova que essa técnica de desescalada, de usar o tempo e os fatos a seu favor, realmente funciona. Então, no fim das contas, qual é a eficácia desse método na prática? Os dados mostram uma taxa de sucesso de 70%. Isso quer dizer que a cada 10 conflitos que chegam para a mediação, 7 são resolvidos de forma pacífica, sem precisar ir para a justiça. Claro, não é uma solução perfeita, mas é um resultado extremamente positivo. E isso tudo nos leva à reflexão final. A convivência sempre vai ter os seus desafios, isso é um fato. Mas as ferramentas para superar esses desafios existem. A questão que fica para a gente pensar é, no dia a dia, estamos usando nossas palavras e atitudes para construir muros que nos separam ou pontes que nos conectam?